Ao vivo? Aos vivos, povo, de volta, de boa na lagoa, direto do Estúdio 2, com a tia Rosinha, na parte de interpretação de Libras, para garantir a transmissão com qualidade, claro, das várias formas para todos os piauienses, sem exclusão, pelo contrário, da forma de incluir e ampliar a cidadania. Essa é uma das missões do canal Educação. De boa? Nós estamos na Revolution François com meu amigo Adilson Raulino Ratsboni, eu acho, que me corrigiu ali na pronúncia. Eita, rapaz, na pronúncia. Meu amigo Jailton de Oliveira, boa tarde, meu amigo Jailton. Alô, Uruçuí, Polo 5 e 0. Alô, Santa Luz, Ribeiro Gonçalves, Pimenteiras, Pajeú, tia Marlene. Oi, tia Marlene, quanto tempo, tia Marlene? Alô, CJD, Coronel José Dias do Piauí. Alô, Baixa Grande do Ribeiro, que é pertinho de Ribeiro Gonçalves, que por sua vez é perto de Uruçuí. Vamos lá? Vamos para frente? Vamos para frente, porque quem ganhou a vida andando para trás foi o Michael Jackson. Michael Jackson é como tia? Deixa eu fazer aqui o Michael Jackson, Jorge, ó. Papai, pá de conta que eu sei. Deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Vamos lá. Olha, depois da reunião. Deixa eu voltar R$1, ó. Foi mal, ó. Aqui, ó. Vou passar ligeirinho pra gente fazer aqui, ó. Depois de que o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais, era só para o rei consultar, rapaz. Era só para o rei fazer uma consulta, rapaz. O primeiro problema foi, como é que vai ser a votação? Vai ser por estado ou por cabeça? Eita, rapaz. Vai ser por estado ou por cabeça? O primeiro estado, que é o clero, e o segundo estado, que é a nobreza, tinham certeza que a votação seria feita na forma tradicional, por estado. Mas o terceiro estado, que tinha a maioria dos deputados, exigiam a votação por cabeça, até porque eles representavam a maioria do povo François. Rapaz, como o rei não aceitou, e nem a nobreza e nem o clero, ser uma votação por cabeça, o terceiro estado disse, pois nós não aceitamos essa farsa. Nós estamos saindo dessa sala e vamos nos reunir em uma sala separada. E se reuniram numa sala de jogo de squash, de tênis de sala, né? Tênis de um quarto. Só sairemos daqui quando a França tiver uma constituição. Meu Deus, não era para isso? Não era. Só sairemos quando a França tiver sua constituição, porque nós estamos em uma assembleia, reunião, representando a nação, nós representamos a maioria do povo francês, para elaborar uma constituição. O rei disse, meu Deus do céu, não era para ser desse jeito. Meu filho, não era para ser assim, não era desse jeitinho, viu? A ideia é elaborar um conjunto de leis e nela nós vamos limitar o poder do rei. O absolutismo vai ganhar só lembranças. Meu parente, imagine o desespero da nobreza, do clero e do rei, de perceber que estão perdendo o controle, o bonde da história. Estão perdendo o bonde da história, velho. Olha, isso foi em maio para junho. Em julho, trabalhadores de Paris invadiram a famosa Bastilha, que era uma espécie de prisão em Paris. Era onde o rei mandava colocar na cheirosa os que faziam algum crime contra o rei. Só tinha 6 presos, mas lá tinham as armas. Os cidadãos de Paris tomam a Bastilha no 14 de julho, que para eles na França é uma espécie de 7 de setembro para nós, viu? É uma independência deles. É acabar o absolutismo e os trabalhadores estão armados. Os cidadãos se armaram. Meu Deus do céu! Neymundo de Nobre começou a pegar os panos de bunda e fugiram. Por quê? Porque os camponeses invadiram os castelos, queimavam os impostos, os registros,
A ira era grande, a exploração era muito tempo, vamos se vingar agora, não aceitamos mais o feudalismo. Ih! Os nobres fugiram, galerinha. Parte da nobreza vai para a Áustria. Sonhar que lá da Áustria venha uma reação. Rapaz, parte da Áustria ajude esses nobres franceses emigrados. Meu Deus do céu. Então, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É essa daí, primeira, ela se baseia um tanto na Constituição dos Estados Unidos, galerinha. A ideia de que todos somos iguais perante a lei, de que você deve ser livre para professar sua fé, de que os cidadãos têm o direito de se rebelar quando um governo for opressor, era parecido com o que havia nos Estados Unidos. E os membros da igreja vão responder igual ao restante da sociedade. Eles não vão mais gozar de privilégios. Pense na ira que tinha, velho. Meio mundo de padre não vai aceitar essa situação. Mas o que está ocorrendo é que o absolutismo e os privilégios estão indo por terra, meus pimpolhos. Estão acabando em La François. Tudo bem? O absolutismo está indo por terra, está acabando na França. Seu Jorge, deixa R$1 aí na tela. Ao vivo. Beleza. Beleza, de Creuza. Eu já explicitei esse slide. Está aí o rei lá à frente, o clero à sua direita, a nobreza à sua esquerda, e o terceiro estado, mais distante do rei, claro, mas ao fundo. Notadamente, a votação que era para sair por estado não foi aceita pelo terceiro estado, haja vista que eles representavam a maioria do povo francês, e daí iniciou a grande revolta, a grande revolução. Perfeito? Está aí o juramento na sala do jogo de Pella, um jogo de squash, quando estão reunidos o segundo e o terceiro estado, e evidentemente a França daqui a pouco vai se transformar numa monarquia constitucional, porque o poder do rei vai ser limitado por uma Constituição. Olha a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, como ela parece com o preâmbulo da Constituição dos Estados Unidos. Os homens nascem livres e iguais, a liberdade, não. A lei é a expressão da vontade da maioria e ela deve ser a mesma para todos, quer proteja, quer puna. Você não pode ser molestado por suas questões religiosas. Veja que ainda hoje nós temos lugares no mundo que sonham com uma liberdade religiosa, de não ter a intolerância religiosa. Aqui no Brasil, de vez em quando, a gente vê assim, lampejos de intolerância religiosa, apesar de a Constituição estabelecer que somos um Estado laico, que a liberdade religiosa
é um dos pilares de uma sociedade democrática e etc. Vou colocar aí a concepção do meu amigo Voltaire. Olha aí é o Voltaire no 11, ó. Vê como aí no 11 é o Voltaire, ó. A liberdade de expressão de opinião, aí é Voltaire, galerinha. De boa? E aí é John Locke, o direito à propriedade privada. O rei, o Estado, o governo não pode nunca, never. É um direito inviolável, é sagrado, é sacro. Que o indivíduo não pode ser privado dos seus bens. Ah, a burguesia disse, I love you, esse negócio bem aí, viu? I love you, tchutchu. Tá aí a tomada da Bastilha. O mais importante da Bastilha não eram os presos políticos, eram as armas. Eram as armas à medida que os cidadãos agora podiam andar, estavam em posse de armas. O grande medo, muitos nobres fugiram da França, foram para a Prússia e para a Áustria. É um momento aí de tensão para essa nobreza. Ixi, rapaz, pesquisar no livro. Tomando como referência a imagem, quem são os personagens representados nessa imagem, galerinha? Descreveu o contexto sócio de La François antes da Revolução e o que é que explica a crise financeira de La François que levou à Revolução. Tchan, tchan, tchan. Faça o print aí, povo. Tcharam. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Vou passar, que ainda tem mais, olha. O que eram os Estados Gerais, a Assembleia dos Estados Gerais, na questão 4. A importância da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para a ideia atual de democracia. Aí você tem que lembrar que democracia não é apenas o direito de votar ou ser votado. Perfeito? E qual a principal simbologia da tomada da Bastilha? Tomada da Bastilha. Esse prédio, prisão que você tinha no centro de Paris. Hoje não existe mais, né? Belezinha, vou passar aqui. Fase primeira, nós vamos ter uma Constituição na França. A Constituição foi votada pela Assembleia dos Estados, pela Assembleia Nacional Constituinte. A França não vai ser mais uma monarquia absolutista, mas o poder do rei vai ser limitado por um conjunto de leis que não foi ele que fez. Nós estamos dividindo, tal qual a proposta do Montesquieu, o rei vai ser o poder executivo, a Assembleia o poder legislativo e a nomeação de uma Suprema Corte, tal qual havia nos Estados Unidos, com a tripartição do poder. E aí na França não é mais absolutismo, haja vista que o rei divide os poderes com outros. Aboliu-se os privilégios sociais, não é mais uma sociedade estamental. Olha as novidades aí, ó. Então nós estamos dizendo que a França não é mais feudal, pelo contrário, é uma França que está se aburguesando. Olha,
na primeira Constituição, estabeleceu que o voto era censitário. Olha a burguesia, olha a alta burguesia. Ela vai dizer, só vai ter o privilégio de votar quem tem dinheiro. Ah, papai! De novo, só vai ter o privilégio de votar ou uma cidadania completa quem tiver real, quem tiver dinheiro. A França, então, está se tornando um Estado burguês. É uma revolução feita inicialmente pela burguesia, por os interesses burgueses. Em alguns momentos, ela vai sair de controle da burguesia. Mas, no geral, é esse grupo que capitaneia a revolução e que vai buscar os seus interesses. Como, por exemplo, eu não quero trabalhador meu grevando. Não, quero é nada, viu? Quero é nada. E aí o rei conspirava contra a revolução. Inclusive, se os nobres estavam fugindo, o rei também vai tentar fugir, mas vai ser identificado em Varennes, na fronteira, rapaz. Muitos nobres já fugiam, era um medinho, meu amigo, era um medinho. Muitos nobres iam para a terra da Maria Antonieta, iam para a Áustria. Aí o rei tentou fugir e foi identificado na fronteira, já quase do outro lado, em Varennes, em Varennes. É, meu parente, vão levar o rei para Paris, preso, preso. Daqui a pouco vão descobrir que o rei tá mandando umas cartinhas lá para fora. Ele e a Maria Antonieta tá dando informações para a galera lá de fora que é contra a revolução. O rei conspirava, o rei dava detalhes da França. O rei vai se transformar num traíra para o povo francês. Ixi, Maria. Antes, quando foi identificado em Varennes, o rei vai ser levado de volta para Paris, e aí depois ele vai se descobrir, né, que ele estava traindo literalmente o país porque estava mandando cartinhas para os grupos lá de fora que eram contra a revolução. Tinha grupos fora da França contra a revolução, muitos. A Áustria, a Prússia, Portugal, Espanha. Já pensou se esse negócio se espalha pelo resto da Europa todinha? Os reis iam cair em efeito dominó, viu? Seria péssimo. Seu Jorge, deixa R$ 1 na tela aí, seu Jorge. Ok, galerinha. Alô, Tatiane Carvalho. Boa tarde, senhora Tatiane. Boa tarde, Tati. Nós estamos vendo Revolução Francesa, Tatiana. Olha. O despertar. Essa charge, essa figura é muito bem feita, velho. O nome dela é O Despertar do Terceiro Estado. Olha aí. Reviver do Terceiro Estado. Meu Deus! Não pode! O terceiro estado quebra os grilhões e ainda se arma. Eita, olha a nobreza e o clero aí com medinho, olha. Essa charge satiriza o espanto da nobreza e do clero com o despertar do terceiro estado. É um despertar do estado de opressão, de submissão. É.
esse indivíduo está se desvencilhando dos grilhões e com outra mão se armando. Alvenaria! Meu Deus do céu! Resumindo o que a gente falou, olha, resumindo o que a gente falou, a sociedade de ordens não mais existe e o absolutismo também teve fim. A igualdade agora é perante a lei. Não tem mais negócio de nascimento, não, viu? Todos são iguais perante a lei. Então vai haver uma liberdade de pensamento e de opinião, você viu com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e a soberania da nação não é mais o rei, são os cidadãos. Não é mais o rei, são os cidadãos. O Estado não fica mais controlando a economia como outrora. E a burguesia, via o voto censitário, diz, olha, eu agora sou feliz. Eu agora sou feliz. Aí um resumo do que a gente falou nessa fase primeira da Assembleia Nacional Constituinte. Tá aí o rei tentando fugir. Essa pintura da época mostra quando o rei foi identificado em Varennes, já na fronteira, em Varennes, um soldado identificou o rei. Oh, derrota, né? Oh, derrota, de noite. Daí a Constituição Civil do Clero, os membros da igreja agora vão estar, vamos dizer assim, à mercê das leis iguais aos outros, literalmente. Vai ter os padres refratários que não vão aceitar e vão ter os padres que vão aceitar a Constituição Civil do Clero. Não precisa nem dizer que daqui a pouco, parte desses padres que não aceitaram a igualdade perante a lei, eles seriam executados, muitos na guilhotina. Muitos na guilhotina. Quem é contra a Revolução, além do rei, da Maria Antonieta, o brasão da França, o brasão dos Habsburgos? Lembrar que o amarelo aqui, da Casa da Áustria, vai estar lá na bandeira do Brasil. A Leopoldina era de origem austríaca. E mais os membros da igreja e os membros da nobreza, a baixa nobreza, a alta nobreza, esses daí estão sendo contra a Revolution. Passando, as mulheres na Revolução sonhando em participar também, sonhavam em participar do poder, de ter direito ao voto, mas a sociedade não vai permitir, apesar da participação ativa das mulheres na luta contra os contra-revolucionários na busca de direitos. Mas, mais uma vez, as mulheres de La François não conseguem a conquista de direitos políticos na medida que não conseguem o direito ao voto, né? Não conseguem o direito ao voto. Vou passar, olha aí, da exploração ao despertar. Essa imagem mostra o terceiro estado, as algemas, o rei, a nobreza, não, o clero, a nobreza, o despertar do terceiro estado. Tcharam, tcharam, tcharam. Agora cada um leva o seu próprio fardo, meu amigo. Tá vendo que o fardo dos impostos e das outras coisas tem que ser dividido de forma equitativa entre todos. Tem que ser dividido de forma equitativa. Show, galerinha. Invertendo as posições. Olha, vai chegar um momento que isso não vai mais ocorrer. Os perdizes comiam fruto do trabalho do camponês. O camponês não podia matar os perdizes. Olha agora, olha. Onde é que estão os perdizes? Olha. Ah, papai. Onde é que estão os passarinhos? Ó? Ah, papai. Deu para ver aí, ó? Quem é que leva agora? É o nobre que está levando o camponês, viu que o camponês está lá, ó, e está aqui o padre sustentando o nobre. Quem está lá por cima? O camponês.
O revolucionário também, viu? Eita, invertendo as posições, literalmente. Os revolucionários franceses realizaram a construção de uma sociedade baseada em quê? Em qui, meus pimpolhos. Seu Jorge, deixa R$ 1 na tela aí, por favor. Opa, deixa eu colocar aqui, ó. Liberdade, igualdade e fraternidade eram os ideais da sociedade que os franceses estavam propondo montar. Essa tela aí chama A Liberdade Guiando o Povo. É uma tela de Delacroix, da Segunda Revolução Francesa. Olha a data, 1830. Segunda Revolução Francesa. Passando sobre a Revolução Francesa, é correto. Os revolucionários franceses denominaram de antigo regime o conjunto de estruturas que eles queriam destruir. Tá certo. Apesar de anacrônico, o Estado francês, antes da Revolução, já havia extinguido o sistema social de ordens? Não. Já havia? Não. Robespierre, grande líder revolucionário francês, era identificado como moderado? Não, radical. Interessado apenas em limitar a monarquia, em abolir a monarquia, extinguir a monarquia. A eclosão do movimento da França foi recebido com indiferença pelos demais países europeus? Não. Muita preocupação, galerinha. Temor de que da França é um país central na Europa, tem uma grande influência. Nós tínhamos tido as ideias iluministas, então as ideias francesas eram consideradas perigosas. E agora era um mau exemplo na interpretação dos países absolutistas. Perfeito? Os revolucionários franceses denominaram de antigo regime o conjunto de estruturas que eles estavam buscando destruir. O absolutismo, os privilégios sociais, a ingerência do Estado na economia, na vida do cidadão. Portanto, letra A de aprovado. Fim dos privilégios feudais e sociais. Atente para essa imagem, galerinha. Atente para essas imagens. Veja que os elementos que lembram o antigo regime estão sendo todos eles destruídos. São os trabalhadores, os cidadãos que estão destruindo, literalmente, brasões, chapéu dos padres, símbolos das ordens privilegiadas. Aí estão sendo tudo ganhando um fatality, ó. Ganhando um fatality. Passar. A segunda fase, galerinha, é a fase mais radical da Revolução Francesa. É a fase do meu amigo Maximilien de Robespierre, o incorruptível,
O incorruptível. É, o incorruptível. A segunda fase vai resultar do momento em que o rei e a rainha foram guilhotinados. É claro que vai se discutir muito no parlamento francês, a direita não vai aceitar o rei ser guilhotinado, a esquerda vai querer aceitar, vai haver uma divisão. Ainda hoje há uma interpretação de direita e de esquerda. Direita quer conservar, direita geralmente representa os interesses mais conservadores, direita geralmente não quer uma transformação sócio profunda, e a esquerda é o inverso. E a esquerda é o inverso. E essa fase agora, já que a França não é mais uma monarquia, é porque a França agora é uma república. Coisa pública. Foi a fase mais radical, mais popular e mais profunda de buscar transformações da sociedade, essa fase chamada Convenção Nacional, a fase jacobina primeiro. Foi criado o Comitê de Salvação Pública para julgar e condenar os contra-revolucionários. Vai ser esse cenário em que o rei vai ser guilhotinado. O período do terror jacobino, com Robespierre. Perseguição implacável àqueles que são contra a revolução. Até os próprios amigos do Robespierre, que eram contra a radicalização, foram literalmente para guilhotina. A pátria não precisa de juiz, mas de guilhotinas. Ah, meu parente. O nome dele, o Incorruptível. O Incorruptível. Meu amigo Robespierre vai implantar na França um regime de terror. Aposto dizer que é pior, inclusive, em repressão do que na época do rei. É mesmo, é. Mas teve umas mudanças positivas. Por exemplo, implantou o voto universal. Ele era censitário. Ele era censitário. Vai se realizar uma reforma agrária nas terras dos nobres emigrados, nas terras dos nobres que fugiram da França. Construiu asilos, hospitais, escolas, isso é importante, escolas, porque só havia escolas para a nobreza, para os padres, nada para o restante da população. Aboliu a escravidão nas colônias francesas. Em uma delas, daqui a pouquinho, ela vai inclusive se tornar independente com escravos, o Haiti. E devido ao alto preço das mercadorias, devido à inflação, você vai ter um período longo aí de guerras internas e externas. Com Robespierre veio. É uma espécie de tabelamento de preços, viu? É uma ingerência do Estado, é a intromissão do Estado no mercado. Tabela de preços. Seu Jorge, meu lindo, deixa R$ 1 na tela, por favor. Ou dois.
Beleza. Beleza. Beleza, de Creusa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aí, o rei Luís XVI vai ser guilhotinado. 2 meses depois, a Maria Antonieta foi guilhotinada. A pátria não precisa de juízes, mas de guilhotinas. Imagina, velho. Imagina os chefes da nação sendo guilhotinados na frente do povo em fúria. Haja vista que o rei aí era visto como do contra, né? Do contra. Então, resumindo a fase 2, galerinha, principalmente a fase mais radical, sob a liderança do Robespierre, veja que o Robespierre depois vai perseguir os próprios amigos, né? O Danton, que disse que ele estava sendo muito ríspido, vão ser também guilhotinados. O Marat foi morto por uma moça girondina dentro de uma banheira, né, no banho. Fim da monarquia constitucional, busca-se ali um momento de igualdade política, vamos dizer assim, de democracia política, de todos terem direito ao voto. A soberania social é acesso à escola, à educação, fazer uma justiça social mesmo. O povo era soberano, mentira, mas no discurso do Robespierre o era. Vai ser feita a laicização do Estado, que é separar Estado de religião, devido ao tabelamento de preço das mercadorias. A gente vai dizer que é uma experiência em que a economia está sob o controle dirigida pelo Estado, e a fase de terror, com a grande mortandade na guilhotina, e evidentemente, nesse momento aí, se a primeira fase for um primado burguês, essa segunda é um primado dos sans-culottes. Estão em primeiro lugar os sans-culottes, não a burguesia. Não a burguesia. Aí está um resumo das medidas do meu amigo Maximilien de Robespierre, galerinha. Robespierre. Fazer o print aí, por favor. Por favor, em italiano. Eu peguei a questão e chamava a convenção de república. Mesma coisa.
Se não é mais governado por um rei, não é mais uma monarquia. Se tem eleições para os representantes, subtende que se não é um rei, vai ser uma república. Aí estão alguns dos monstros no início da Revolução Francesa, essa segunda fase aí. Marat vai ser morto dentro de uma banheira pela girondina Charlotte. Danton, que passou a criticar o Robespierre, advogado incorruptível. Galerinha, eu queria chegar nessa parte aqui, que é a parte de a gente ver que nós temos ainda hoje. É um conceito nascido na Revolução Francesa, mas foi mantido. A ideia de direita e de esquerda. Direita, esquerda. Vamos ver esse conceito de direita e de esquerda, galerinha. A direita geralmente é um grupo mais moderado, se não conservador. Geralmente ela é composta pela alta burguesia, pelo clero, pelos ricos. E lá na França, era um grupo social mais endinheirado que defendia uma monarquia constitucional, que a França continuasse sendo governada por um rei. Então, quando foi na discussão do parlamento, quando os deputados estavam reunidos, os girondinos, em bloco, disseram: somos contra a execução do rei. Eles tinham receio de radicalizar, ó, e defende o voto censitário de dinheiro. Velho. Nós vamos ter no Brasil deputados, você vai ver no próximo ano, nós vamos ter deputado que vai defender que o voto de uma pessoa com curso superior deveria ser contado 5 vezes. Tivemos deputados que disseram isso, tivemos. É uma visão muito conservadora, muito de direita, né? A direita é contrária às mudanças profundas e teme perder seus bens, suas propriedades e o controle. Ainda hoje é assim? Galerinha. E a esquerda? A esquerda geralmente é um grupo mais radical. Naquele cenário da Revolução Francesa, os sans-culottes, trabalhadores de Paris, a baixa burguesia, defendem uma república popular, e alguns falavam em democracia. Vem libertar esse povo brasileiro, democracia. Vem libertar, vem libertar. Alguns falavam em república popular, outros falavam em democracia, galerinha. E os jacobinos em peso decidiram que o rei deveria ser executado, guilhotinado. Tio, por que chama jacobinos? Por que chama girondinos? Já lhe disse que os girondinos eram a direita. E os jacobinos vão ser os deputados ou os políticos de esquerda. Girondinos, porque a maioria dos deputados vinham da província de Gironda. Daí o nome, girondinos. Jacobinos, porque parte dos grupos desse partido, desses deputados, se reuniam no convento de São Jacobs. Daí o nome, jacobinos. E a esquerda, eles defendem o voto universal masculino, mulher não tem direito. Defendem o voto universal. O outro voto é censitário. Só votava quem tinha renda, os ricos. Defendem mudanças profundas na sociedade e na economia, uma verdadeira revolution. Olha, o que é uma reforma? Você pega uma casa pintadinha de vermelho, vou jogar ali um azulzinho na bichinha, tchan, tchan, tchan. Isso é só uma reformazinha. Uma revolution é o inverso. Uma revolution é se pegar e dizer: eu vou construir a casa de baixo para cima, viu? O teto vai ser o chão vai ser o teto, a entrada vai ser diferente. Ih, rapaz, isso é uma transformação radical. E eu estou lhe dizendo que a esquerda defendia uma transformação mais profunda.
revolucionária. É. Se você perceber no cenário brasileiro atual, tem políticos que se dizem de direita e tem políticos que são ou se dizem ser de esquerda. Perfeito? Ainda temos? Temos. Seu Jorge, deixa 2 minutinhos aí na tela, seu Jorge, por favor. Ao vivo. Aos vivos. Para Pajeú, Pimenteiras. Alô, você de Pimenteiras. Saudosos índios Pimenteiras. Alô, galera de Coronel José Dias. Alô, você de Miguel Alves. Miguel Alves. Miguel Alves. Miguel Alves. Miguel Alves fica depois de União, se eu não me engano. Depois de até União eu já fui, mas depois de União não fui. Baixa Grande do Ribeiro, Uruçuí, galerinha de Uruçuí aos vivos, Santa Luz, pertinho de Oeiras. Beleza, vamos para frente. Olha aí a Assembleia, à direita os girondinos, à esquerda os jacobinos. Tem o partido de centro, né, o Pântano. Às vezes o partido de centro ele dança conforme a música. Dança conforme a música. Tá aí o Luís XVI foi guilhotinado. 4 meses depois foi a Maria Antonieta. Então, olha a comparação dela antes da Revolução e depois de 2 anos na prisão, né? Meu amigo, a depressão, a tristeza, os maus tratos, a vida deixa marcas, marcas. De boa na Lagoinha, galerinha, de boa na Lagoa. Tá aí o Sans Culottes. Olha aí o Barrete Frígio, que eu falei que está lá na nossa cédula de real, em cima da imagem da República. A República, na realidade, veste o Barrete Frígio. Era um dos elementos representantes do Sans Culottes. Ele remete à liberdade, à conquista de direitos. A história moderna terminou na Revolução Francesa, com aquilo que a Revolução batizou de Antigo Regime, ou fim do Antigo Regime.
1789 é a chave para o antes e para o depois. Separe-os e, portanto, os define, os explica. Através do texto, é possível perceber que mais de 200 anos depois da Revolução, não há dúvida sobre o seu significado histórico, sua importância, principalmente para o mundo ocidental. Sobre esse episódio, abaixo escolha a alternativa verdadeira. Verdadeira. Vamos deixar um real na tela aí, seu Jorge? Ver se galerinha manda resposta. Galerinha não tá mandando resposta para nós não, seu Jorge. Um. Beleza, seu Jorge. Vamos lá. É uma questão interpretativa, galerinha. Em 1789, início do processo revolucionário francês, é um marco consensualmente aceito por todas as historiografias como o início da era contemporânea? Não, galerinha. Com certeza não. Se você for pegar a Rússia, por exemplo, eles vão colocar que o processo, o fim da Idade Moderna vai na Revolução Russa, 1917, 130 anos depois desse evento. Pode-se considerar a Revolução Francesa como uma revolução exclusivamente burguesa? Não, porque você viu agora há pouco o Sans-Culottes e o Robespierre em busca de conquistas para os populares. A burguesia, segmento social que esteve à frente do processo revolucionário francês, constitui-se um grupo social homogêneo? Não, não exatamente homogêneo, né? Porque você tem a alta burguesia, que eram os girondinos, e a baixa burguesia, os jacobinos. A revolução significa o novo, a justiça, a igualdade, a liberdade, a fraternidade e a limitação dos poderes e a democracia. Embora o conceito atribuído a esses valores fosse relativizado pelos que estiveram à frente do movimento revolucionário, é verdade. Mas para nós, a revolução significa um novo mundo que estava emergindo, surgindo, nascendo. A revolução não pode ser considerada uma prova inequívoca da maturidade burguesa, uma tomada do poder e a eliminação dos últimos entraves do capitalismo, uma vez que a mesma burguesia apoiou-se em outros segmentos sociais, como os sans-culottes e os camponeses? Não, galerinha. A revolução já mostra que a burguesia estava maturando. Fechando.
Assinale a alternativa que indica o movimento que tornou mundialmente conhecidos os ideais representativos dos direitos humanos reconhecidos e representados por liberdade, igualdade e fraternidade. Já vou colocar aqui a letra B de bola, porque foi a Revolução Francesa. Revolution François, na questão 2, letra B de bola. Belezinha, galera? Ainda faltou mais uma, mas eu acho que tá bom. Nós vamos voltar na próxima semana com a conclusão dessa temática muito importante para o contexto mundial: combater o absolutismo, os privilégios e garantir a igualdade de todos perante a lei. Um cheirinho na caixa do oi, deixa eu chegar ali perto para dar um cheiro na caixa do oi, ó. Cheirinho na caixa do oi, povo. Até a próxima semana. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau. Valeu, povo!